Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer a todas e todos. Eu sou Fagner Neves e trago para vocês aqui um relato de experiência. Meu foco aqui é abordar a seguinte questão: como a minha atuação como membro do quadro docente permanente do mestrado profissional em diversidade e inclusão da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil, pode converter-se num espaço e processo de pesquisa e formação voltado à inclusão, à interculturalidade e à reflexividade crítica. Meu foco é investigar essa minha atuação como um espaço e processo de formação profissional, né? Mas como? Tecendo uma praxis investigativa de caráter materialista histórico. Eu parto de uma reflexão sobre o contexto do meu trabalho. A partir daí, proponho, executo ações interventivas nesse contexto. E aí parto para mais uma reflexão, dessa vez de caráter avaliativo, dessas ações que fiz, comparando com as reflexões iniciais, né? E reiniciando o processo. Que dialética eu estou trabalhando aqui? A dialética entre o estabelecido e o desejável, entre um contexto social que nós muito conhecemos, em que nós vivemos, e uma proposta de trabalho docente. Por um lado, nós temos um contexto, né, que não é novidade para ninguém, que é marcado por conflitos sociais e culturais, né, que a gente pode, né, elencar como o racismo, sexismos, né, homofobia, intolerância religiosa, intolerância à diversidade de ideias, etarismo, capacitismo e vários outros ismos, né? Nesse contexto, né, cada vez mais é necessário, pelo menos uma perspectiva plural, democrática, humanística, né, buscar meios, né, tanto em ideias quanto em práticas, em atitudes, de se construir processos de inclusão, que todas as identidades culturais possam participar de uma convivência comum, uma convivência, ainda que conflitiva, que seja construtiva para todos. Uma convivência que, sendo inclusiva, ela pode ser impulsionada pelos diálogos interculturais, pelos diálogos entre os repertórios culturais que atravessam as nossas identidades. Né? Todos nós temos diversas identidades que nos atravessam. Uma pessoa não é simplesmente só negra, ou só mulher, ou só homossexual, por exemplo. Ela pode ser mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Né? Nesse contexto de uma necessidade de inclusão, de interculturalidade, né, as instituições educacionais, universidade, escola, elas são chamadas a uma tomada, né, de consciência crítica, uma tomada de postura que possa favorecer a construção de ideias, a construção de práticas no sentido da inclusão, da interculturalidade. Mas aí o que nós vemos? Qual é a tendência que nós vemos? Especificamente aqui nesse meu relato sobre o ensino superior. Uma tendência a uma prática docente improvisada, não de maneira planejada, não de maneira crítica, não de uma maneira intencional. O que acontece? A tendência a ver a docência não como uma profissão, como, por exemplo, a profissão do advogado, a profissão do médico, do psicólogo, do economista, enfim, várias outras, que são socialmente vistas como uma profissão, com profissões
né, que requerem um certo corpo, um certo conjunto de saberes necessários à sua consecução diária com êxito, com qualidade. Na docência tende a ser um pouco diferente. Na docência no ensino superior, especificamente, tende a ser valorizada a ideia do domínio do saber técnico-científico de uma determinada área. Mas simplesmente dominar esses saberes. Mas os saberes da docência no ensino superior envolve outros aspectos também. Envolve saberes profissionais de natureza pedagógica, saberes que estão imiscuídos na prática pedagógica, nas instituições educacionais, saberes ali de filosofia da educação, de sociologia da educação, de psicologia da educação, de história da educação, de política da educação. Todos esses saberes são importantíssimos e, além deles, o saber da experiência, uma espécie, como diz, né, num vasto e antigo debate, né, e que temos várias referências, e aqui eu trago, né, especificamente o canadense, né, Maurice Tardif, né, vocês podem ver aqui. Ele trata da figura do saber experiencial, quer dizer, a própria experiência como um fundamento de um modus operandi, de como atuar na profissão. E a docência tem certos modus operandi que habilitam os professores a desempenhar a sua função. Então, quer dizer, a partir do contraste entre o contexto, né, de uma necessidade por inclusão, por interculturalidade, mas que tende, né, a ser, né, favorecida aí uma visão de improviso, né, de improviso profissional, o que a gente pode opor? Os saberes da docência, os saberes construídos de uma maneira intencional, crítica, reflexiva, numa perspectiva de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de autonomia, de protagonismo profissional, que não é só individualizada, ela é também interdependente, ela é comum. Essa foi a minha proposta de trabalho quando eu entrei no programa, né? Eu parti, né, da minha tese de doutorado, né, em que ela foi publicada, né, como livro, vocês podem ver aqui, intitulado Educação Intercultural em Saúde. Foi na Fundação Oswaldo Cruz, né, no ano de 2021. Né? E aí, a minha ideia inicial era explorar essa perspectiva de formação docente, intercultural e inclusiva, né, especificamente voltada para a promoção de direitos das pessoas negras e indígenas vulnerabilizadas no Brasil. E aí eu fui fazer uma diagnose, né, do campo em que eu estava começando a adentrar, né, o mestrado profissional. Né. Essa diagnose eu fui fazendo, me utilizando de diário de campo também, o planejamento, né, de orientações, né, de trabalhos de pesquisa, né, o planejamento de disciplinas em que eu trabalhei também, né, ativas, né, que eu tive que eu tenho tido, né, no programa, né, e tenho colhido alguns resultados muito significativos, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, né. No primeiro momento, nas orientações, eu fiquei um pouco confuso, né, porque eu me propunha trabalhar com a inclusão da pessoa negra e indígena e me foi colocado trabalhar com a inclusão da pessoa autista, né, a pessoa inserida no transtorno do espectro autista, e também a pessoa idosa, né? Quer dizer, 3 trabalhos, né, de orientação no campo do autismo e um trabalho no campo da inclusão da pessoa idosa, né? Não há problema, né? Aí é um campo para a reflexividade crítica, para a gente entender que a gente tem um outro referencial que eu não mencionei aqui, mas que é conexo, né, à ideia de inclusão e interculturalidade, né, que é muito importante, que é a interseccionalidade. Né? Entender que negros, indígenas, pessoas com deficiência, idosos e vários outros, todos são grupos minoritários que sofrem
com a luta de classe, sofrem opressões sociais. Então, a partir daí, eu pude entender que eu estava, sim, naquele terreno inicial que eu estava me colocando. Né? O relacionamento interpessoal com as orientandas também foi algo muito desafiador. É sempre o ajuste entre um sujeito e outro. Entre uma pessoa buscando autonomia e outra pessoa também buscando a sua autonomia. Isso é muito desafiador. Foi desafiador também passar, né, e está sendo até agora, né, passar por alguns entraves institucionais como o Comitê de Ética em Pesquisa. Né? Exigências produtivistas do mundo acadêmico também são complicadas. Mas cultivando a reflexividade crítica diante dessas dificuldades, podemos propor alternativas de pesquisa e também de ensino, né, que pudessem alavancar todos esses trabalhos. Dentre as disciplinas, né, que eu trabalhei, né, eu pude, né, mediar 3 delas. Né? Uma disciplina de metodologia científica, né, aliada ali à produção de projeto de pesquisa para a submissão no Comitê de Ética em Pesquisa. Né? Aqui no Brasil nós temos algo chamado Plataforma Brasil, né? Então nós temos que preencher essa plataforma para poder submeter à avaliação ética de um comitê, né? De um comitê que cada instituição superior de ensino tem, né? Outra disciplina foi a tessitura do texto acadêmico, né? Também uma disciplina de caráter metodológico. E uma terceira disciplina eu busquei trabalhar ética, inclusão social e ensino, né? A ética de Aristóteles, de Kant e dos utilitaristas Bentham e Mill, né? Articulada a esse debate, né, que eu trouxe aqui para vocês mais cedo, né, sobre a inclusão das diversas identidades culturais, né? Como essas teorias podem ajudar nesse sentido, né? Como a teoria aristotélica pode ajudar no sentido de uma ética da virtude, né? A teoria kantiana no sentido de um dever, né? O utilitarismo, né, tão mal visto, né, mas pode ajudar no sentido de um cálculo para o bem-estar da maioria em diferentes situações e contextos. Temos buscado promover esses valores da inclusão, da interculturalidade, da reflexividade crítica também nas nossas atividades burocráticas, político-administrativas no programa. E temos tido alguns bons resultados, né, também em termos de publicações. Né? Estamos já com alguns artigos sendo avaliados, já temos um livro que foi organizado no ano passado, né? Vocês podem ver aqui, capítulos de livros, outras produções estão para sair, né? Uma nova organização de livro, né? A partir, né, dessa disciplina Ética, Inclusão Social e Ensino, vai ser publicado nos próximos meses. Né? E temos outros projetos também em vista, né? Projetos extensionistas e de divulgação científica. Eu entendo que este vídeo aqui já é, de uma maneira, né, um tanto preliminar, né? Um esboço de uma dessas ações, né, de divulgação e de extensão. Né? Uma docência crítico-reflexiva não é improvisada jamais. Ela é uma praxis, ela é um campo de reflexão sobre o que se é e sobre as demandas que são colocadas diante do profissional docente. Ela é uma profissão como qualquer outra, mas em específico uma profissão que pode construir e deve construir ideias, práticas, atitudes em prol de uma sociedade melhor. Uma sociedade em que seja mais comum e possível e desejável, né, a reconstrução de mentalidades num campo tão conflituoso que nós vivemos.
uma reconstrução inclusiva, intercultural e crítico-reflexiva. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí. Muito obrigado e até uma próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.